Então agora oficial, vamos que vamos, muito conteúdo na mentoria de hoje. E é o seguinte, você vai entender hoje qual a melhor forma de preparar a sua empresa para ter o dobro de resultados em 2023. Estamos no final do ano, daqui a pouco estamos iniciando 2023 e se você não se preparar, não fizer o que precisa fazer, o que nós vamos falar aqui hoje, o ano que vem pode ter mais do mesmo. Você pode querer fazer a sua empresa chegar mais longe, mas pode acabar o ano sem sair do lugar, rodando em círculos, enxugando o gelo. Tá? Então, o que me fez querer trazer esse tema aqui hoje é o seguinte: vejo muito dono de empresa aí, que a empresa entra ano, sai ano, praticamente não sai do lugar. Tá? É o que acontece no final do ano, praticamente não sai do lugar, trabalha, várias horas por semana, 40, 50, 60, 70, 80 horas por semana e não tem lá aquele resultado. Né? Às vezes você tem que se lembrar que você abriu a empresa querendo ter mais liberdade, querendo ter uma boa condição financeira, querendo ter realização. Como é que está hoje? Você está chegando onde você planejou? Você está chegando onde você queria? Se não, temos que olhar para dentro e tentar fazer algo diferente. Chegou a hora, final do ano está aí. Esse foi um tema muito perguntado, tá, esses dias aí no Instagram. Então a gente está trazendo aqui qual a melhor forma de preparar a empresa para ter o dobro de resultados em 2023. E se não tiver essa preparação, não vai acontecer. Né? Tudo que nós vamos falar aqui são ações que vão aumentar e muito a chance de você atingir isso. Tá? E quem está buscando isso está coberto de razão, porque está buscando ter o quê? Ter crescimento. E eu falo sempre, estabilidade não existe. O crescimento passa a ser sobrevivência nos dias de hoje. Tá? E como é que você gera crescimento? Você tem que provocar mudanças, tem que começar a fazer as coisas de forma diferente, tem que ter execução. A execução é que transforma. Mas tem um item que nós vamos falar muito aqui hoje, nós vamos trazer estrutura, passo a passo, práticas para esse item mudar a sua empresa no ano que vem. E esse item é o planejamento. Tá? Vamos ser francos, quem transforma a ideia em resultado, o objetivo em realização, a meta em resultado é a execução. A execução é a ponte que transforma tudo isso, é o abismo. Tá? É a execução que faz acontecer. Mas o que o planejamento faz? Ele amplia a capacidade de execução, amplia as chances de uma execução eficaz, de uma execução bem sucedida. Então o planejamento ele potencializa a execução. Às vezes, sem um planejamento adequado, a execução não chega a lugar nenhum. Ela vai para o lado errado. Você bota muita energia na direção errada. Não adianta sair correndo na máxima velocidade se você está indo para o lado errado. Então o planejamento te ajuda a ter direção, ter foco, ser eficaz, ser eficiente. Tá? É disso que nós vamos falar aqui hoje. Tá? O ano está acabando. Se você não planejar estrategicamente o seu negócio para o ano que vem, para ter um resultado como, por exemplo, o dobro de lucros, você não vai ter. Né? Ou o dobro de faturamento, enfim. A gente fala de dobrar resultados. Para algumas empresas parece muito distante, mas nem sempre é tão distante assim, viu? Não é tão distante não. Se você tiver com um faturamento muito mais alto, né? Obviamente você fatura 1 milhão por ano, né? Mais ou menos aí 90 mil por mês, 95 mil por mês, ali próximo a 1 milhão por ano. Se você dobrar, você vai para 2 milhões, ok. Dobrar de 2 para 4, tudo bem, 4 para 8, 8 para 16, o jogo começa a mudar, 16 para 32, 32 para 64, aí o dobro passa a ser um volume muito maior, tá? Mas, a depender da sua situação, você consegue fazer isso em 3 meses, 6 meses, 12 meses, enfim, depende do momento de cada um. Mas o planejamento, o que é o planejamento? É o que nós vamos entrar aqui hoje, uma estrutura prática para você planejar a preparação e preparar a sua empresa para ter o dobro de resultado no ano que vem. Tá? O que é o planejamento? O planejamento é você definir onde você quer chegar, você descrever onde você quer chegar, você traduzir e definir o caminho para chegar lá. Você fala, olha, eu quero chegar ali, eu vou passar por esse caminho e pode acontecer isso, eu vou me preparar dessa forma, vou fazer isso porque isso vai aumentar minhas chances de dar certo, vou envolver tais pessoas, vou levar isso, vou precisar desses recursos.
tá? É você definir o destino, definir o caminho, definir o que você vai precisar levar, quem você vai precisar envolver. O planejamento é isso, tá? E o planejamento ele tem que ser traduzido em algo concreto. O que não é planejamento? Debate, bate-papo, conversa sobre ideias, não é planejamento. Tá? Nós estamos falando de preparar a empresa para o ano que vem. Isso só vai acontecer se planejar, obviamente depois executar, mas começa no planejamento. E você sentar com o seu sócio, sentar com o seu time de líderes e falar, olha, fulano, ano que vem vamos fazer isso, 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 isso. E parou aí? Não é planejamento. O planejamento ele tem essa parte de ideação, mas ele tem que fechar com ações e ele tem que ter o quê? Tem que se tornar concreto, tem que ser registrado, tá? Para que você tenha um plano. O resultado do planejamento é o plano. Se você só falou, você não gerou um plano. Você conversou e gerou ideias, enfim. Tem que ir afunilando as ideias, tá? Tem que ter a direção, tem que ter a ideação, tem que ter ações e tem que ter um plano no final, principalmente com um plano de ação, um plano que você consiga executar. Isso é um planejamento, tá? As pessoas confundem o que significa planejar, né? Acho que planejar é isso, é ficar batendo papo, argumentando, ou acha que é ficar ter morosidade demais, tá? Muita gente, não, planejar, perda de tempo, vão fazendo. O que eu acabei de falar? É a execução que transforma. Claro, é a execução que faz acontecer, mas o planejamento potencializa a execução, faz a execução ter mais direção, mais foco, mais eficácia. Então você precisa planejar o que vai acontecer no seu negócio para que você atinja os resultados como dobrar de faturamento em 2023, dobrar os lucros em 2023. Se você não planejar, a chance de acontecer isso é mínima, tá? E aí, tem vários tipos de planejamento numa empresa, né? Tem o planejamento do dia a dia, o planejamento operacional, planejar as tarefas da semana, planejar as entregas, fazer um planejamento financeiro ali de pagamentos da semana, né? O operacional, onde você olha ali só para o dia para a semana, o planejamento da agenda do time, enfim, o planejamento de curtíssimo prazo, dia e semana, o planejamento operacional. Tem o planejamento tático, né? Que é quando se planeja o processo, planeja as metas do mês, as metas do time, planeja as contratações ali do próximo mês, planeja o faturamento do próximo mês, planeja as campanhas. Isso é um planejamento tático, né, em nível ali que vai gerar resultado em 1 a 3 meses. E tem o planejamento estratégico, que tem a ver com ações que vão gerar resultado daqui a um ano. É alterar o posicionamento, é o mix de produtos, são as iniciativas estratégicas de ampliação, estruturação da empresa, melhoria da empresa, de parcerias estratégicas. Então, o planejamento estratégico, ele olha o resultado a partir de um ano. A diferença entre operacional, tático e estratégico é o tempo que ele demora para dar resultado, por exemplo. Tá? Essa é uma boa categorização, que ajuda a simplificar. O operacional é ali dia a semana. Tático é semanas a poucos meses. Estratégico é a partir de um ano para frente, né? Ou 6 meses até um ano e além disso. Essa é uma boa divisão, tá? E repetindo por que é importante fazer esses planejamentos, né? Aqui nós vamos focar mais no planejamento estratégico, nós estamos falando de preparar a empresa para o ano seguinte, para dobrar resultados no ano seguinte. Então é importante fazer esse planejamento porque se você falha em planejar, está planejando falhar. Vai acabar fazendo mais do mesmo, vai acabar tendo os mesmos resultados, vai acabar não atingindo crescimento significativo. Tá certo? Então é por isso que você precisa investir tempo, energia e até dinheiro para pensar estrategicamente no seu negócio, fazer um planejamento estratégico, ter um plano para executar isso e transformar a sua empresa. Tá? O maior benefício de você fazer isso é você conseguir mudar as coisas, provocar crescimento de forma intencional. Tá? E já entrando no conteúdo aqui, esse tem que ser o papel do líder na empresa. O líder não tem que trabalhar para fazer a empresa funcionar, ele tem que trabalhar para fazer a empresa crescer. E como é que é a estrutura de gestão para fazer isso? Você planeja, executa, melhora. Planeja, executa, melhora. Então no começo você planeja. E para planejar você tem que planejar a direção, planejar as rotinas, tem que ter rotinas para fazer isso acontecer. Tá? Tem que ter o padrão de trabalho, tá?
E o líder que ele foca no crescimento, acima de tudo, ele tem direção também. E de onde vem essa direção do líder? Vem do conhecimento, de saber o que precisa ser feito, vem da visão que ele definiu da empresa, para onde ele quer levar a empresa, vem das metas que ele definiu de longo prazo, do posicionamento que ele tem na empresa, né? Que tipo de empresa ele quer construir, como essa empresa quer ser reconhecida pelo mercado, tá? Vem do foco desse líder, dele conseguir ter tempo, alocação de tempo semanal, mensal, para ele focar no crescimento, nas ações que vão gerar mais crescimento, no estabelecimento de uma parceria, na melhoria do mix de produtos, desenvolvimento do time, contratações importantes, fechamento de contratos importantes. Tudo isso são ações que geram crescimento. E uma grande sacada sobre isso, antes da gente entrar na parte de planejamento estratégico, uma grande sacada é o seguinte: no dia a dia, pessoal, vamos ser franco aqui, no dia a dia, você vai lá, abre a empresa, vai trabalhar, cheio de ideias, fala, pô, hoje eu vou fazer isso, essa semana eu vou fazer isso, vou ligar para o fornecedor tal, vou tentar fazer uma campanha assim, assado com um parceiro, melhorar o processo tal aqui, ou atualizar a planilha tal, enfim, está cheio de ideias. O que acontece é que você entra na empresa, você é atropelado por problemas. Os problemas te atropelam, você perde o rumo. É o funcionário que faltou, é a entrega que foi para o lugar errado, o cliente que está reclamando, é o fornecedor que não entregou no prazo, te deu material ruim, perdeu sua encomenda, é a conta que está atrasada e recebeu multa, funcionário que não aprende, faz as coisas erradas, enfim, os problemas te atropelam. Se você não tiver foco no alocar tempo de forma estratégica para o crescimento, você só fica nisso, apagando incêndio, resolvendo problema e nada sai do lugar. Então, qual que é a grande sacada? Tem uma analogia do Dr. Stephen Covey, que tem a ver com você dar prioridade para certas coisas. E como é que funciona você dar prioridade? Você coloca isso em primeiro lugar, tá? É a analogia das pedras grandes primeiro. O que você faz? Você reserva um tempo na sua semana, no seu mês, no seu trimestre e no seu ano, né? Depende do tipo de ação. Você reserva o tempo para aquela rotina e, acima de tudo, o que você tem que fazer é aquela rotina, tá? Acima de tudo, você faça aquilo, porque o resto se ajeita em volta. Os problemas vão ocupar todo o tempo que você tiver livre. Mas quando você pega um tempo e fala assim, não, nesse dia, nesse horário, eu vou fazer isso. O resto eu faço nos outros horários, no horário que sobrar. E coloca isso de manhã, de preferência, essa coisa importante. O que vai acontecer? Você vai fazer o que tem que ser feito e o resto vai ser feito do mesmo jeito. Não vai deixar de ser feito. Vai resolver o problema, vai conseguir delegar, vai conseguir tempo. Tá? Agora, quando você deixa os problemas ocuparem todo o tempo, não sobra tempo para nada que é importante. O que eu mais vejo dono de empresa é, nossa, não tenho tempo para isso, não consigo fazer isso porque eu estou sem tempo, como é que resolve isso? Né? Alocação adequada do tempo. Nunca vai sobrar tempo para fazer tudo o que precisa ser feito. Nunca vai sobrar tempo, dinheiro, energia. Então você coloca o seu tempo primeiro no que é mais importante e o resto se ajeita em volta. O que é mais importante? Rotinas que geram crescimento, rotinas estratégicas. Tá? E uma dessas rotinas que nós vamos entrar aqui agora é o planejamento estratégico, que tem a ver com você sentar uma vez por ano, trazer informações para essa reunião, trazer pessoas chaves, os líderes chaves, eles apresentam, vocês debatem, têm ideias, fazem um plano e esse é o plano para você ter algum resultado no ano seguinte. Definir iniciativas, ações, linhas de trabalho para você buscar aquele resultado. Tá? Tem a ver com você pensar que resultado você quer atingir e que empresa você precisa virar para atingir esse resultado e o que você precisa fazer para virar essa empresa que atinge esse tipo de resultado. Tá? Nós vamos passar uma estrutura aqui. Mas, basicamente, defina uma agenda para isso. Fim de ano está chegando, até a segunda quinzena de dezembro, você já tem que ter feito o seu planejamento estratégico, no máximo, já tem que estar com o plano estratégico pronto e fechado. Tá? Porque você já começa o ano acelerando. Não vai esperar lá, janeiro é devagar demais, nossa, fevereiro, lá vem carnaval, deixa passar o carnaval aqui. Opa, vamos ver o que nós vamos fazer esse ano. Pô, já foi 3 meses.
Carnaval, às vezes carnaval é em março, nossa senhora, Deus nos acuda, né? Já perdeu um tempão danado. Então, como é que faz? Como é que começa o planejamento estratégico para atingir um resultado que você está buscando na sua empresa? E esse resultado que você está buscando pode ser dobrar um resultado, dobrar o lucro, ou dobrar o faturamento, a depender do volume da sua empresa, dá para fazer em menos que um ano esse dobro de resultado. Mas ok, vamos falar que é um ano. E aí, planejamento estratégico. O que eu recomendo? Traga seus líderes chaves, tá? Seus líderes mais importantes para esse planejamento estratégico. Prepare, colete dados com mais pessoas da empresa antes, colete dados com clientes, tá? Antes, e traga para essa sessão de planejamento estratégico. Reserve de 1 a 2 dias, a depender da complexidade do seu negócio e do número de pessoas, tá? Mas umas 2 sessões de 4 a 8 horas em 2 dias separados, tá? É o ideal para você fazer isso. E aí, começa com o que em mente? A direção, a meta, o resultado que você quer atingir. É assim que começa, tá? É assim que começa. E essa meta, ela vem você revisando o seu planejamento de longo prazo. O planejamento estratégico é para 2023, mas você tem um planejamento de longo prazo, pode ter a ferramenta que a gente ensina lá no programa Fly, que é o MCR, Mapa de Clareza Estratégica. Essa ferramenta te mostra a sua visão da empresa que você quer construir, o porquê que você quer construir essa empresa, o seu propósito, qual que é a sua meta de longo prazo que une a visão e o propósito, seu posicionamento, tem sua meta daquele ano corrente ali. Então, bom, beleza, quero chegar ali daqui a 5 anos. Qual é o passo que eu preciso dar esse ano? Qual é o degrau que eu preciso subir agora para chegar lá daqui a 5 anos? Então, começa o planejamento estratégico revisitando isso, fortalecendo a essência da empresa, inclusive, fortalecendo os valores, o propósito, a visão, a área de atuação, o segmento de atuação dentro do seu modelo de negócio ali com o time, tá? Aí, que tipo de informações você traz para a equipe nesse dia? Que tipo de informações? Olha, uma das mais importantes é você trazer o seguinte, é você conversar com várias pessoas da sua empresa, conversar com vários clientes, fazer várias camadas de pessoas conversarem com clientes para entender que tipo de coisa vocês precisam começar a fazer, que tipo de coisa vocês precisam parar de fazer e o que vocês precisam manter ou melhorar. Tá? Basicamente, atividades, áreas de atuação, processos, práticas que precisam iniciar, parar, manter ou melhorar. Né? O que está indo bem? Se você chegar para os clientes, e aí, o que está indo bem? Né? O que a gente não pode definitivamente parar de fazer aqui porque é algo que você vê muito valor. Isso. Opa, isso aqui a gente mantém. Isso a gente melhora. O que a gente poderia começar a fazer que traria mais valor ou mais lucro? Olha com o time, olha com os clientes, né? Valor para os clientes, lucro com o time. Aquilo são coisas que você tem que começar. E o que definitivamente vocês poderiam parar de fazer, tá? Que o resultado melhoraria. Isso ali já começa a ter ideias de mudanças na empresa. Outro tipo de... Isso é fundamental você fazer, inclusive, trimestralmente, conversar com o time, perguntar para os seus líderes, perguntar para os seus clientes, tá? Daí saem várias linhas de melhorias de negócio, tá? Então esse é o primeiro ponto para você anotar aí, que faz parte de pensamento estratégico, tá? O pensamento estratégico tem isso, tem a matriz SWOT, né? Não vou entrar aqui, isso aí é uma avaliação de forças, fraquezas, tendências, né? Oportunidades e ameaças de mercado, ver como os seus pontos fortes da empresa contribuem para o aproveitamento de oportunidades, tá? Como os pontos fracos podem ser determinantes para você ceder a uma ameaça e como mitigar isso, tá? Então essa é a avaliação de pensamento estratégico também. E uma outra avaliação de pensamento estratégico, uma terceira, é você, junto com o time, debater o seu mix de produtos ou serviços, né? Avaliar assim, bom, meus produtos mais lucrativos aqui, o que eu poderia fazer para aumentar a escala deles? Ou o que eu poderia fazer para deixar eles mais recorrentes? Né? Para deixar eles mais recorrentes e escalar mais, ou deixar mais recorrentes ou escalar mais. Os seus produtos que têm mais recorrência, o que você poderia fazer para deixar ele mais lucrativo? Tá? Seus produtos que têm mais escala, o que você poderia fazer para deixar eles mais lucrativos?
tá? E o inverso, os produtos são mais lucrativos, o que você poderia fazer para ter mais recorrência ou mais escala? Tá? Produtos ou serviços, obviamente, mas essa é a terceira camada de pensamento estratégico que você traz pronto para o planejamento, para essa sessão no dia de planejamento estratégico. Tá? Você roda ali 15 dias de conversas, de avaliações, de pesquisas com o seu time e com seus clientes, tá? Para trazer essas camadas de pensamento estratégico para a sessão de planejamento estratégico. Aí começa essa sessão com definindo a meta. Revisitou todo esse pensamento estratégico, fortaleceu a essência do negócio, valores, visão, propósito, para onde vai, meta de longo prazo, meta do ano. Pumba, definiu a meta do ano, meta de faturamento, a princípio, que é a mais tangível, né? Meta de faturamento e lucro. Definiu essas metas, aí você começa a afunilar o pensamento, tá? Primeiro você amplia, depois você afunila. Então, como é que você amplia primeiro? Né? Começa ampliando. Você quer ter o dobro de resultados no ano que vem, o dobro de faturamento em 2023? Olha como é que você começa. Junto com o time, você se pergunta, bom, vamos lá, como é que precisa ser a minha área de marketing para eu gerar o dobro de resultado no ano que vem? Para gerar o dobro de resultado a cada mês, consequentemente, o dobro de resultado no final do ano. Precisa gerar mais leads e precisa ter volume de leads tal, mais conversão, mais pessoas, mais investimento, teria que ter um sistema para suportar tudo isso. E vai, junto com o time, descreve ali como é que precisa ser a área de marketing para gerar o dobro de resultados. Beleza. Aí depois você se pergunta, e o que a gente precisa fazer para virar essa empresa que tem essa área de marketing que gera o dobro de resultado? Nossa, vamos precisar contratar uma pessoa de marketing, não tem ninguém, eu sou o dono, faço tudo, enfim, vou precisar contratar uma pessoa de marketing. Ela vai implantar o sistema, ela vai melhorar o processo, vai cuidar do investimento, vai contratar um assistente, enfim, ações, afunila, né? Amplia como é que precisa ser, o que a gente precisa fazer. Aí você vai passando área a área. Junto com o time você fala, como é que precisa ser minha área de vendas para a gente gerar o dobro de resultado, o dobro de faturamento no ano que vem. Nossa, nós vamos precisar ter mais volume de vendas, mais gente, mais canais de vendas. Deixa eu ligar o carregador aqui, pessoal. Como é que precisa ser a área de vendas para gerar o dobro de resultados no ano que vem? Pô, vamos ter que atuar em mais canais, mais pessoas atendendo, mais gente vendendo, mais investimento, mais conversão. Beleza, ampliou o pensamento. E o que a gente precisa fazer para virar essa empresa que gera o dobro de resultado em vendas por mês e por ano? Pô, a gente precisa fazer isso, contratar uma pessoa, implantar um sistema, treinar, ou não, já temos muita gente, a gente precisa treinar e ter um acompanhamento mais próximo, ter mais eficiência, ter processo. Beleza. Aí vamos lá para a operação agora. Nós estamos seguindo o fluxo da cadeia de valor da empresa. Como é que precisa ser a operação da sua empresa para você gerar o dobro de resultado no ano que vem? Aí, a depender da sua complexidade operacional, você pode dividir ela em fases. Né? Como é que precisa ser a operação da sua empresa na área de preparo, ou na área de produção, ou na área de entregas, ou na área de compras, ou na área de estoque, para você gerar um dobro de resultados em 2023. Nossa, vamos precisar comprar um volume muito maior, vamos ter que ter caminhões próprios, ou frete próprio, ou um estoque maior, um almoxarifado, enfim, vai, ideação junto com o time. Tá? Cada pergunta dessa você pode gastar 45 minutos para ideação e para funilar em ações. Tá? Essas perguntas. Junto com o time escreve em ideias. Se o grupo for grande, divide em grupos de 3 pessoas, depois junta. Tá? E aí vai definindo ações. Próxima área, como é que precisa ser a sua empresa em termos de cultura, pessoas e liderança para você gerar o dobro de resultados em 2023. Nossa, eu preciso de time mais engajado, preciso de líderes que conseguem desenvolver o time, preciso de mais gente, pessoas boas, que vestem a camisa, senso de dono, preciso de uma cultura que as pessoas queiram aprender. E vai, ideias. O que você precisa fazer para virar essa empresa? Nossa, preciso de um RH, não tem RH, já tenho 22 pessoas aqui, não tenho RH, ou preciso contratar melhor, né? Eu que contrato, eu dono que estou contratando aqui, contrato qualquer um, não divulgo a vaga.
Preciso, enfim, vai afunila em ações. Por fim, você vai para a área financeira e de disponibilidade de informações, né? Como é que precisa ser sua área financeira e como é que precisa ser a gestão das informações na sua empresa, por exemplo, para você atingir o dobro de resultado. Nossa, preciso ter relatório, preciso lucrar, preciso ter financeiro, gerar caixa, obter mais lucro, preciso ter relatórios ali mensalmente para saber exatamente o resultado que eu tenho, preciso vender o preço certo, enfim. O que a gente precisa fazer? Ações. Tá? Olha a riqueza disso. Por isso que essa sessão tem que ser de 2 dias. Porque num dia você vai lá, pensamento estratégico, tá? As 3 camadas de pensamento estratégico que a gente falou, fortalece a essência, define as metas e faz essa ideação de todas as áreas da empresa com ações em geral, assim. Você não está colocando nada muito específico. Você colocou linhas de ações gerais, amplas, tá? No segundo dia, você vem afunilando. Aí você vem em detalhe, tá? Você começou com um dia escrevendo ideias, escrevendo linhas de trabalho. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo, obviamente, e você precisa detalhar. No dia seguinte, você retoma o planejamento estratégico com a meta. Fala assim, pessoal, o que vai ser uma boa meta de faturamento, né? Olhando o cenário, olhando onde que a gente quer chegar daqui a 5 anos, sabendo que a gente quer dobrar resultados, o que vai ser uma boa meta de faturamento e margem de lucro para o ano seguinte? E por que essa pergunta, né? Às vezes você quer dobrar o resultado. E a gente começa o planejamento aqui pensando em dobrar resultados. Mas às vezes você percebe que você consegue dobrar o resultado em menos que um ano. Então sua meta do ano pode ser maior. Ou às vezes você define que você vai precisar de 18 meses para dobrar o resultado. Então sua meta do ano vai ser menor. Tá? Isso depende do porte da sua empresa, da velocidade de execução, do quão pronto a sua empresa está, a capacidade, a quantidade de líderes capacitados que tem, a disponibilidade de caixa, a disponibilidade de infraestrutura, tudo isso vai ditar a velocidade possível de crescimento. Se seu modelo de negócio é mais escalável, ou se não é, se é escalonável, ou se não é, tá certo? E aí você começa o dia, meta de faturamento e margem de lucro, e fala assim, pessoal, beleza, o que nós vamos fazer? Tá? Quais vão ser as principais iniciativas, as principais ações esse ano para a gente atingir, virar a empresa que gera esse tipo de resultado? Pô, então vamos ter que fazer isso. Você vai escrever lá de 6 a 15 linhas de trabalho, tá? Aí você vai ter que o quê? Agrupar em iniciativas. Vai ter uma ação lá, contratar um profissional de marketing, implantar um sistema de funil de e-mail e investir mais em marketing, por exemplo. Você pode juntar essas 3 numa iniciativa de fortalecer, estruturar a área de marketing, ou fonte de geração de leads, ou potencializar marketing. Você pode dar o nome que você quiser para essa iniciativa que faça sentido, tá? Com essa junção de ações que têm o mesmo objetivo, que podem ser elaboradas, executadas numa sequência específica, vai ter um cronograma específico para isso. Então o que você pega? Você saiu lá da ideação do dia anterior, um tanto de ideias, um tanto de linhas de trabalho, de ações mais gerais a serem executadas e você começa a priorizar. Bom, o que nós vamos fazer? Define as ações prioritárias, agrupa em iniciativas. Aí você vai ter de 3 a 5 iniciativas no máximo. Tá? 3 funciona melhor do que 5. Tá? Menos é mais para esse aqui. Se você tiver 5, você vai derrapar ali, não vai conseguir executar todas. Você tem que ter muitos líderes competentes e você tem que ter muita capacidade de execução. Tá? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Você tem que ter muita capacidade de execução para fazer acontecer. Tá? Então, no primeiro ano, comece com 3 iniciativas que vão transformar a sua empresa na empresa que você precisa ter para ser, né, para dobrar de faturamento ou dobrar os lucros de 2023. E aí, você faz o planejamento detalhado de cada uma dessas iniciativas. Essa de marketing, por exemplo, acima de tudo, quem vai ser o responsável? Com quais pessoas ele pode contar com apoio? Quais são os obstáculos que podem dificultar essa execução? Quais são as alavancas que podem impulsionar essa execução? Qual o orçamento pode ser gasto nisso? Qual o cronograma? E o plano de ação? Quais ações de curto prazo específicas para colocar isso para rodar?
tá certo? E faz isso com todas as iniciativas, planejamento, cronograma, orçamento, recursos, partes interessadas, responsável, objetivo, define, detalha e faz o planejamento das iniciativas. Pronto, fechou o plano estratégico. É isso, o plano estratégico é isso, é um documento de 2 páginas, onde a primeira página tem uma camada de pensamento estratégico, tem as ideias e a visão para cada área, as ações e as mudanças principais que você precisa fazer na sua empresa em cada área, lista lá os problemas que têm dificultado a sua empresa de atingir o resultado que está buscando e define o que? As iniciativas estratégicas. Página 1, tá? Com um cronograma mais ou menos visual ali dessas iniciativas. Página 2 é o detalhamento de cada iniciativa ali. Quais são os marcos, né? Os marcos, as datas e as entregas principais, quais as ações principais ali a serem executadas, o objetivo e como você vai mensurar o sucesso. Qual o número, qual a métrica que vai indicar o sucesso daquela iniciativa estratégica. Isso, na metodologia ágil, chama OKR, Objective Key Results. Tá? Então, são o que? São as métricas. Como medir se estamos indo na direção certa? Como medir se a gente teve o resultado que a gente espera nessa área aqui? Tá? Isso aí é o seu planejamento estratégico. Está feito um plano que foi elaborado com visão coletada do seu time, visão coletada dos seus clientes. Junto com os líderes, vocês debateram, fizeram ideação, debateram ideias, debateram o modelo de negócio, pensaram estrategicamente para onde o mercado está indo, como é que a empresa está posicionada, definiu a visão de cada área, definiu as linhas de trabalho, afunilou em ações, agrupou iniciativas estratégicas, planejou as iniciativas estratégicas. Então, se você executar as ações que estão ali, as iniciativas estratégicas vão transformar a sua empresa naquela empresa que vai gerar um resultado determinado ali por vocês. Tá? Aí depois você parte para a execução e acompanhamento. O que vai acontecer? Um bom plano é o começo, mas o resultado desse plano é do tamanho e da capacidade de execução do líder que o executa. O resultado sempre vai ser do tamanho da capacidade de execução do líder. Tá? E como dizia o Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. O mercado vai mudar, algo vai acontecer diferente. Tá? Então você tem que ter ritmo para você conseguir adaptar, corrigir o curso, recuperar, manter o foco, manter a coerência das ações. Tá? Como é que você faz isso em primeiro lugar? Foco, rotina, tempo de acompanhamento. Então, no mínimo, trimestralmente, você tem que sentar e olhar no detalhe. No detalhe, revisar o número, revisar as iniciativas estratégicas, ver o acompanhamento. Tá? Agora, se você está envolvido na execução das iniciativas, né? Imagino que sim, você é dono de uma pequena empresa, a gente está junto aqui com donos pequenas e até médias empresas, você tem que olhar mensalmente, tá? Acompanhar o cronograma de iniciativas. Você tem um responsável lá, seu supervisor de vendas, tá potencializando a área de vendas, ele mensalmente vai apresentar os avanços ali para você, como é que está o cronograma, o que já fez, qual que está sendo o resultado. Tá? Aí você pode dar um nome para essa reunião, eu chamo de comitê estratégico, lá no programa Fly, que é quando você acompanha as iniciativas estratégicas que vão transformar a empresa naquele ano. Porque o que acontece? Fez o planejamento estratégico para um ano de trabalho, mas você e seu time está lá no dia a dia, preocupado em fazer as vendas do dia a dia, preocupado em atender os clientes do dia a dia, preocupado em pagar as contas, em fazer as compras, em fazer as entregas. Só que aí, se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então, as iniciativas estratégicas empurram sua empresa para um novo patamar, para que você faça coisas diferentes em maior volume, com mais eficiência, consistência, para que você aumente seus resultados. Só que as iniciativas estratégicas precisam acontecer. Tá? Então, como é que você faz? Acompanhamento, demonstra para o time que é importante. Quanto mais se acompanha, mais o time vê que é importante. No início ou final de cada mês, você fala, pessoal, a prioridade desse mês aqui vai ser essa entrega do plano estratégico. Acima de tudo, temos que acabar. Você acaba essa, você acaba essa, você acaba essa. Cada um tem que ter uma prioridade ali para tocar na sua área. Tá? Ou definir a prioridade número 1 da empresa naquele mês. Isso funciona melhor ainda. Né? Bem melhor. Prioridade 1 da empresa naquele mês.
E aí, uma vez que você implanta essas rotinas de acompanhamento na sua empresa, e essas rotinas já têm uma certa qualidade de acompanhamento, né? Você olha o previsto, olha o resultado, acompanha o plano de ação, as pessoas chegam preparadas. Uma vez que você atinge esse nível de qualidade, a frequência de rotinas vai determinar a sua velocidade de crescimento. Se você olhar trimestralmente para esse plano, você vai crescer num ritmo. Se você olhar mensalmente, você vai poder avançar num ritmo 3 vezes maior, porque você vai corrigindo o curso, vai priorizando, vai executando. Tá? Então a frequência das rotinas, tá? A frequência das rotinas ditam o seu ritmo de crescimento. Se você olhar para isso uma vez por ano ou todo mês, você vai crescer muito mais olhando todo mês. Empresas que têm essa diligência, capacidade de execução, rotinas, fazem acontecer mais rápido. Tá? As reuniões ditam o ritmo de crescimento da empresa. A frequência dessas reuniões ditam o ritmo de crescimento da empresa. E aí, uma vez que você implementa essas rotinas de acompanhamento, basta você desenvolver sua capacidade de execução enquanto líder. Ser um líder que acompanha, que define claramente os objetivos, que conhece o negócio, que aloca as pessoas certas no lugar certo, que define prazos, define prioridades, comunica com clareza. E aí você faz acontecer. Tá? Mas a preparação para dobrar os lucros ou dobrar o faturamento no ano seguinte começa com o planejamento, passa pela execução e ao longo do percurso, nessas rotinas, você vai melhorando a qualidade das ações, melhorando a priorização, melhorando a clareza dos objetivos. Tá? E aí a coisa começa a acontecer, você tira sua empresa do ponto A, leva para o ponto B. Aí você consegue ter o quê? Mais intencionalidade no crescimento. O primeiro ano que você vai fazer vai ser o pior de planejamento estratégico, vai ser o mais bagunçado, vai acabar o tempo, vocês não chegaram onde queria, vai ter que fazer outro dia, e vai ficar para depois, e não sei o que, não vai achar tempo. Aí ao longo do ano as ações vão perder o sentido, porque não foi definido claramente, o objetivo não estava tão claro, uma iniciativa não fez tanto sentido. O primeiro ano vai ser o pior, mas vai aumentar em muito suas chances de ter mais resultados, de dobrar resultados. O segundo ano já vai ser melhor, o terceiro ano vai ser melhor ainda. Leva em média 3 anos para uma empresa pegar esse nível de maturidade estratégica, mas você já começa a colher frutos no primeiro ano. Tá? Depois você consegue fazer um planejamento de mais longo prazo ainda, com quebras anuais. Tá? Você consegue fazer um planejamento de 5 anos. Tem empresas que fazem até mais, né? Obviamente o mundo tem muita incerteza, mas as empresas continuam fazendo esse planejamento de mais longo prazo. Então é assim, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essa é a melhor forma de preparar a empresa de vocês para ter o dobro de resultados em 2023. Beleza, pessoal? Até a próxima mentoria ao vivo. Valeu, vamos que vamos.